Vocês já ouviram falar na expressão o véu de Maia? Ou a ilusão de Maia? É um conceito bastante trabalhado e disseminado nas culturas orientais e diz respeito a um dilema filosófico existencial do ser humano, quando nós nos perguntamos a respeito do que é realidade e do que é fantasia. E esse véu de Maia propõe justamente uma questão, uma dúvida. Se muitas vezes aquilo que nós entendemos como realidade não é algo passageiro, fugaz, que tem vida curta e que, portanto, nada mais é do que uma ilusão. E aquilo muitas vezes que nós descrevemos ou admitimos como ilusão, como fantasia, se não é justamente um dos aspectos mais importantes da realidade. O que é realidade e o que é fantasia? O livro hindu, o texto hindu que está lá no livro Bhagavad Gita, diz assim: aquilo que a agente do mundo sensorial parece ser real e verdadeiro, para o sábio é ilusão. E aquilo que a maior parte dos homens julga ser irreal e não existente, o sábio conhece como único, que é real e existente. É aquela história que a gente se pergunta em nossos dilemas existenciais. A verdadeira vida é aqui? É na matéria? É esse espaço entre nosso nascimento e a morte? A realidade é essa que a gente é capaz de ver com nossos olhos, pegar com nossas mãos, explicar, descrever? Essa é a realidade? Ou isso aqui nada mais é do que uma ilusão? E que existe uma consciência maior e mais ampla e que a verdadeira vida está muito além do que a matéria é capaz de detectar. A Matrix, lembra do filme Matrix? O que era a realidade e o que era a ilusão? A trilogia do filme Matrix fala a respeito disso. As pessoas vivendo a realidade, mas na verdade estavam imersas numa fantasia. E outras pessoas vivendo num lugar caótico, esquisito, que na verdade era a realidade. Pensando um pouco a respeito disso, a humanidade desde sempre faz essas perguntas. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, o que é real, quais os verdadeiros valores, estou gastando tempo, energia mental, vontade, correndo atrás de coisas que vão passar e vão se perder? Eu deveria estar mais voltada para aquilo que realmente é de dentro, tem substância, fica? Quais os valores merecem? Quais valores mais merecem nossa atenção? Devemos correr atrás mais do quê? E os grandes filósofos, pensando a respeito disso, já nos deram alguns caminhos. Lá, muito tempo atrás, os pensadores gregos, os filósofos, aquelas mentes brilhantes, nos falaram a respeito da estética. Ah, podemos entender o mundo, podemos compreender quais são os verdadeiros valores, podemos fugir da ilusão, do mundo de ilusão, se seguirmos a estética. Vamos conhecer o mundo, vamos conhecer a vida estudando a estética. Então, era uma forma de ver que aquilo que era real era aquilo que era proporcional, aquilo que era harmônico, aquilo que era belo. Então, era uma busca pela beleza, pela estética, pela harmonia, pelas proporções, pela simetria, porque a natureza é assim. A natureza é estética, a natureza é simétrica, a natureza é harmoniosa, a natureza é equilibrada. A natureza apresenta-se de forma bela, a beleza é sinônimo de natureza. Então, vamos viver e buscar viver nossa vida primando, priorizando a estética. Vamos viver escolhendo valores
que estão alinhados à beleza, à simetria, à harmonia, ao equilíbrio, à proporção. Aquilo que é caótico, aquilo que é distônico, aquilo que é. Não, isso deve ser evitado. Distonia é tudo que é desequilíbrio, tudo que é caótico, tudo que é de mais ou de menos, tudo isso não é bom. Tudo isso deve ser evitado, isso é ilusão. Aquilo que é real é aquilo que a natureza nos mostra, que é aquilo que é harmônico, equilibrado, estético. E por muito tempo nós buscamos isso. As artes apareceram, a escultura, as grandes obras sinfônicas, os sons maravilhosos, as obras literárias. Quanta, quanta obra de arte buscando a estética foi promovida. E que sim, eram reais, porque estão até hoje aí, e até hoje são revisitadas, estudadas, sentidas, vividas. Mas o ser humano percebeu que isso não respondia todas as perguntas e que devia ter alguma coisa além disso. Outros pensadores, em outras épocas, se debruçando para a mesma pergunta, o que é real, o que é ilusão, como que nós explicamos o mundo, descobriram um outro caminho e disseram: é por aqui que nós devemos ir. Agora não era mais a estética, mas era a ética, a guiadora dos nossos caminhos e aquela que promoveria para nós as melhores respostas. A ética tinha relação, tem relação com comportamento, com postura, com escolha, tem a ver com consciência, com certo e errado, com o que é bom e o que não é bom, com aquilo que promove o bem comum e aquilo que atrapalha o bem comum. E aí os seres humanos então passaram a se movimentar e fazer escolhas, procurando cada vez mais a moralidade, divulgando e difundindo comportamentos cada vez mais éticos. É real, faz bem aquilo que é correto, aquilo que é nobre, aquilo que faz, que promove o bem comum, comportamentos virtuosos, moralizados. Então, nós buscamos entender e explicar o mundo e fazer escolhas com os critérios baseados na ética. Devemos ser honrados, devemos honrar, respeitar, tolerar, devemos ser honestos, devemos ser íntegros, devemos ser pessoas do bem. É isso que fica. Essa é a realidade. Todas as outras formas distantes disso são passageiras, fugazes, distrações e ilusões. O véu de Maia estaria naquilo que é antiético. Você pensa que vai ganhar mais se passar a perna no outro, ilusão. Você acha que vai se dar bem se você mentir, roubar, ilusão. Então, num primeiro momento, a ilusão seria se nós buscássemos o caótico, aquilo que era considerado desarmônico e desequilibrado. Num segundo momento, estaríamos equivocados e cairíamos na ilusão se buscássemos viver aquilo que não fosse ético, aquilo que não fosse correto. O tempo passou, mais recentemente, o ser humano encontrou outra forma de explicar a vida, o mundo e dizer qual era o melhor caminho para vivermos e o que deveria nos movimentar. Quais os critérios que deveríamos adotar para escolher o que é certo, o que é errado, o que é real e o que é ilusório. E agora a explicação tinha a ver com a razão, com o raciocínio, com a lógica, com a matemática, com a ciência. E desenvolvemos o modelo empírico, que é capaz de elaborar teses, de comprovar suas teses, que é capaz de pôr um modelo científico empiricamente comprovado, que é capaz de medir, de pesar, de analisar, de reproduzir o modelo para dizer que aquilo realmente é uma lei da ciência
e pronto, agora explicamos tudo, homem. E esqueça da beleza, esqueça do equilíbrio harmônico, da natureza, esqueça essa história de certo, de errado, de ética, de correto e não correto, esqueça. A ciência explica tudo. E aí nós também desenvolvemos um modo de olhar para a vida de forma mais utilitarista. Isso serve e fica, isso não serve, joga fora. Uma visão mais materialista, uma visão mais mecânica e metálica da vida. Bobagem essas casas cheias de rococó. Vamos construir algo minimalista. Precisa funcionar, mas o ser humano tem adereços. O ser humano se encanta com os adereços. Mas nós limpamos tudo. Ciência, matéria, minimalismo, limpo, fachadas limpas, linhas retas, não complica. E até hoje estamos buscando uma satisfação interna, profunda, de quem sente que de verdade chegou num lugar real, mas ainda vivemos muito mais com base em ilusões, aquilo que é passageiro, aquilo que pode nos divertir, encantar, causar admiração nos primeiros momentos, mas que ainda hoje não nos trouxe o que a gente chama de paz de espírito, de bem-estar interno. Mas em algum momento da nossa história, houve alguém que trouxe uma outra concepção de vida, de realidade, de postura, de critérios norteadores da nossa vida aqui. Jesus, esse homem pensador, religioso, filósofo, educador, psicólogo, mentor, mestre, como queiramos descrevê-lo. Mas o fato é que, se nos debruçarmos sobre sua filosofia de vida, sobre seus ensinos, sobre aquilo que ele pregava e dava exemplo, nós notaremos que parece haver uma combinação de tudo o que a humanidade já estudou, porque ele trazia, sim, o senso estético, na forma poética como declamava seus ensinamentos. Trazia, sim, a estética na beleza da forma como se organizava e organizava as suas pequenas comunidades, no equilíbrio que propunha entre as pessoas, as atividades, mas também primava pela ética, pelo bem, por aquilo que estava alinhado às leis divinas, que eram princípios éticos, de valores morais, as virtudes que se deveria cultivar, mas também nos trouxe a visão científica da vida, do planeta, mostrando, dando exemplos como um grande educador de como vivermos na vida, dando exemplos do agricultor, de como a natureza desabrocha, que árvore que dá fruto, como se ele propusesse para a gente um modelo de análise científico. Presta atenção na natureza. Presta atenção que a árvore primeiro faz raiz, depois ela dá fruto, mas que o fruto que dá não é de uma outra árvore, senão daquela da própria árvore, mostrando como que podemos aprender de forma científica, observando os fenômenos naturais e criando leis a partir da observação. Mas ele escolheu não se apegar a nenhum desses três modelos e desenvolver o seu próprio ponto de vista, embalou tudo isso e disse assim para a gente: mas sabe, ainda que tudo isso seja importante e mereça ser considerado, mereça ser aprendido, conhecido e vivenciado, tem algo que se sobrepõe a tudo isso. E o que verdadeiramente é realidade e que certamente não é ilusão é o amor. Jesus veio trazer a lei do amor. E dizendo, não importa se você esteja vivendo no caos ou se tem equilíbrio na sua vida, se você
vivencia a beleza, a estética, ou se você só encontra aquilo que para você é feiura, não importa se você tem conseguido agir sempre de forma ética ou se de vez em quando você derrapa e cai naquilo que é imoral, não importa. Não importa se você consegue observar a natureza, aprender com ela, ou se você ainda não consegue, não importa. Tenta apenas conectar com o seu mundo mais íntimo, porque lá o amor está. O amor não depende de conhecimento, de intelecto, de cultura, de informação e de reflexão. O amor é sentido. E lá na sua alma está o amor, e Jesus veio para despertar esse amor de cada ser humano. E quando a gente procura amar e busca entender o que é o amor e vivenciar o amor, é como se a gente conseguisse agregar e unir tudo isso. O belo, o bom, o nobre, o científico. E a gente conseguisse enxergar o mundo por um ponto de vista mais amplo. E é justamente esse ponto de vista mais amplo que nos faz identificar enquanto seres humanos como uma grande família humana. Não importa onde estamos, a época em que vivemos, não importa a cultura, a religião. O amor une cada ser humano numa única grande família. Esse é o grande pensador de todos os tempos, que deixa como única mensagem, uma mensagem capaz de abranger e de abarcar tudo o que nós já procuramos. A lei de amor, que merece ser buscada, experimentada, e que certamente é aquilo que vai dar jeito na nossa grande família humana.